Olá, estamos de volta para mais um estudo bíblico de segunda-feira. Hoje vamos estudar a parábola do bom samaritano, que tem o texto base no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. A parábola do bom samaritano é uma das histórias mais desafiadoras de Jesus, pois nos força a olhar além das aparências e preconceitos, estendendo o amor a quem precisa. Porém, ela também nos convida a refletir sobre o equilíbrio entre o amor prático aos necessitados, aos visivelmente necessitados ou aqueles que clamam ajuda, e o cuidado com as relações mais próximas, começando dentro de nós. As relações mais próximas ao nosso entorno, os nossos familiares, ou iniciando conosco, dentro de nós, como nós convivemos com os nossos enfrentamentos, os nossos problemas, os nossos traumas. Jesus nos lembra que amar ao próximo não é apenas um ato externo de bondade, mas uma transformação que começa no coração, alcança nossos lares, o nosso entorno e então se estende ao mundo. Essa é a chave para que você consiga a aplicação plena desse amor e dessa bondade. Eu gosto sempre de destacar um versículo dentro do contexto, um versículo que traz uma particularidade interessante, né? Hoje eu vou destacar o versículo 27, que diz assim: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amarás a teu próximo como a ti mesmo é uma frase bem repetida desde sempre, mas ela é muito profunda e ela está dentro dessa reflexão que queremos fazer hoje aqui. Vamos fazer a leitura bíblica. Eu vou colocar aqui o texto narrado pelo nosso amigo José Diniz, e aí a gente volta para o estudo. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu tu pagareis quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e fazei da mesma maneira. Essa parábola, particularmente, ela me traz muitas recordações quando eu era criança, né? Dentro da igreja, a igreja presbiteriana, e a gente tocava nesse assunto. Eu lembro, eu tinha uns livrinhos que contavam as parábolas de Jesus e eu lembro dessa.
Eu gostava particularmente dessa parábola, né? Lógico que quando a gente é criança, a gente entende pouco profundamente sobre o contexto. Mas na nossa infância, na nossa inocência, a gente consegue perceber como devemos ajudar o próximo, ou em qual situação devemos ajudar o próximo, né? Então vamos fazer aqui uma análise. Vamos começar pelo contexto histórico. O desafio da pergunta, quando o intérprete da lei faz a pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Essa é uma dúvida de todos nós. Quem é o meu próximo? Né? A intenção do intérprete da lei era delimitar quem deveria receber o seu amor, buscando justificar-se a Jesus nessa situação. No entanto, Jesus transforma a questão, ensinando que o verdadeiro amor ao próximo não escolhe fronteira, começa com uma disposição interna de compaixão. Vamos analisar agora a escolha de um samaritano, porque os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Então Jesus traz a figura do samaritano para mostrar que o amor não é sobre merecimento ou proximidade, mas sobre a disposição de agir com misericórdia. A teologia da graça nos ensina que o amor verdadeiro flui do coração transformado por Deus, começando em nossa relação com Ele e refletindo-se em todas as outras áreas da nossa vida. Vamos falar agora sobre os elementos da parábola. O viajante ferido, ele representa aqueles que estão em necessidade visível, chamando por ajuda. Ele é um reflexo da vulnerabilidade humana que todos compartilhamos em diferentes níveis. Aqui nós não estamos falando das pessoas que estão em necessidade visível. Podemos aqui citar o sem-teto, pessoas indigentes na rua, pedindo esmola, no sinal de trânsito. Aqui nós estamos falando, é o reflexo de uma condição humana. Uma condição de vulnerabilidade que nós todos temos em diversos níveis. Do mais visível, aquele que nós vemos na rua, pedindo ali no sinal, dos menos visíveis, que tem uma necessidade muito mais espiritual ou psicológica, a qual nós não conseguimos ver, perceber. Aí seria a representação do viajante ferido. O sacerdote e o levita, que foram os dois primeiros que se aproximaram e passaram ao largo. Sua atitude de indiferença revela como até mesmo pessoas religiosas podem priorizar o ritual sobre o relacionamento, esquecendo-se do mandamento central do amor. Ou seja, até pessoas que cuidam do seu caminho em relação à palavra de Deus, aqui independente de qual religião ou de qual denominação estamos falando, por vezes ela passa ao largo. Por vezes ela vai ser indiferente. Não estou dizendo aqui que qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade você tem a obrigação de passar e atender, né? Vamos citar um exemplo aqui, né? A pessoa, um motorista de aplicativo, Uber, para no sinal, está ali na cidade o tempo todo no trânsito. Se todo sinal que ele parar, ele tirar um dinheiro para dar para uma pessoa em situação visível de vulnerabilidade, vai chegar um momento que o que ele ganhou durante o dia, ele distribuiu. Não é nessa situação, não é assim que as coisas funcionam. Aqui nós estamos dizendo que quando somos chamados para compartilharmos da misericórdia de Deus com o próximo, aí é o que fala, até os mais religiosos ou os que seguem os preceitos de Deus, eles passam ao largo. A representação aqui do sacerdote e o levita. E o bom samaritano? Ele simboliza o amor prático que transcende preconceitos e convenções sociais. Sua compaixão não se limitou a palavras ou intenções, mas se traduziu em ação concreta, ou seja, ele prontamente ajudou aquele próximo. Ele não quis saber quem você é, qual o seu nome, de onde você vem. Você tem bens para me recompensar da minha ajuda? Eu serei compensado lá na frente? Ele tirou o dinheiro do bolso e entregou para o dono da pousada, pedindo para que cuidasse dele, para que
ao voltar, ele cobrisse as despesas. Essa é a ação prática que Jesus mostrou que uma pessoa que desprezada culturalmente pelos judeus naquele momento ali, praticou a misericórdia de Deus com o próximo. Isso responde à pergunta da autoridade da lei que fez para ele. Vamos prosseguir aqui. Reflexões e aplicações práticas. O amor começa dentro de nós. Essa é uma questão muito importante, somente para mim como psicanalista. O amor começa dentro de nós. Por que o amor começa dentro de nós? Antes de podermos verdadeiramente amar ao próximo, precisamos lidar com nossas próprias questões internas. Muitos não conseguem conviver consigo mesmos, fugindo de seus próprios conflitos ou traumas. O autoconhecimento e a cura interior, como em um processo terapêutico, são passos fundamentais para vivermos plenamente o mandamento do amor. Essa é a questão principal. Como assim? Eu preciso fazer terapia? Eu preciso ir num psicanalista? Não é essa a questão. A questão é que, para que possamos verdadeiramente trilhar esse caminho, partindo de dentro de nós mesmos, nós precisamos ter todas as nossas questões resolvidas. Aqui a gente fala de autoconhecimento. A psicanálise, quando alguém busca um psicanalista, aqui a gente tem que diferenciar psiquiatra, psicólogo e psicanalista. Não estou falando de psiquiatra e nem de psicólogo. Estou falando de psicanálise. Quando a gente busca um psicanalista, nós buscamos, de maneira geral, o ideal, nós buscamos um autoconhecimento. Nós buscamos trabalhar com as nossas questões. É um processo longo, se chama um percurso. Nesse percurso, vamos lidar com todas as questões que temos. Então, o fato de você estar dentro da igreja, o fato de você praticar os mandamentos cristãos, não significa que você não tem questões internas, que você não tem questões relacionadas a você e o mundo, como você vê o mundo, como você se comporta, suas ansiedades, seus desejos, seus medos ou seus traumas de infância. Às vezes, todas essas questões elas atrapalham a sua capacidade de transbordar essa misericórdia para o próximo, para o outro. Então, essa é uma questão que eu acho primordial. Se você tem condição, se você pode, tem tempo, porque se a gente pensar que vivemos num mundo extremamente superficial, frívolo e fútil, que promete prazer imediato, alegria imediata, promete cura, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de autoconhecimento. Autoconhecimento não é cura. Então, se você tem um trauma que leva a uma ansiedade, que leva a algum transtorno ao qual você não consegue lidar ou que atrapalha a sua vida, você precisa buscar uma ajuda. Então, essa ajuda, ela pode partir do início de um autoconhecimento. Você entrar em contato com aquilo que te faz sofrer. Isso dentro da sua questão psicológica com o mundo. Depois nós vamos buscar a questão espiritual. Então, a minha visão, a minha percepção é essa, para que possamos praticar bem, transbordar essa misericórdia, precisamos estar bem conosco mesmo. Tá? Então, essa é a primeira questão. Não é cura, não é buscar algo imediatista, não é tomar remédio. Não estou falando disso. Estou falando de autoconhecimento, de lidar com os nossos problemas, com nossas questões, de entendê-las, de aprender a conviver com elas, aprender a conviver conosco mesmo, a nos amar, a que nós nos bastamos. A partir disso, já com a graça de Deus, nós vamos compartilhar essa misericórdia. Nós vamos semear, nós vamos levar em diante essa proposta. O próximo mais próximo, ou seja, quando saímos de nós, já estamos numa situação que já nos conhecemos bem, tá? Temos convivido bem com nossas questões. Então, o próximo mais próximo. O verdadeiro amor ao próximo começa em casa, nas relações mais próximas. Como podemos amar ao próximo distante se negligenciamos o cônjuge, os filhos ou mesmo um colega de trabalho? Não seria essa negligência uma forma de fuga?
usando boas ações como substituto para evitar problemas pessoais. Então, às vezes, você vai buscar ajudar aquele necessitado visível, o mais visível, que é aquele que eu citei que está lá debaixo da ponte, o sem teto, ou está no sinal pedindo ajuda. Você vai ajudar aquele para se sentir bem, sendo amável ao próximo. Só que isso pode ser uma questão já ligada ao seu interior, a dentro de você, que você não conseguiu ainda resolver, e aí você busca algo distante, você busca algo para abafar aquele sentimento. Então você sente alívio, você vai lá, ajuda, não está errado isso, estou falando que não devo ajudar, estou dizendo que antes de você ajudar lá na ponta, lá os mais necessitados visíveis, eu lembro que minha mãe dizia muito isso, antes de ajudar o próximo, você precisa olhar para dentro de casa, você precisa olhar a família, o seu núcleo familiar. Às vezes dentro do seu núcleo familiar você tem pessoas que não estão visivelmente necessitadas, mas elas precisam de amparo, seja um amparo psicológico, seja um amparo espiritual, elas precisam, elas necessitam. E se você não tiver olhos para isso, aí eu volto na questão de você estar bem consigo mesmo, consigo e com seus familiares, pode ser sua esposa, pode ser seu esposo, que não consegue verbalizar aquilo para você e a relação de vocês não está boa, às vezes você precisa olhar, prestar atenção, ouvir aquela necessidade. Às vezes você até escuta, mas você não tem paciência, você não consegue ser aquela pessoa que consiga ouvir aquele pedido de ajuda, porque você não lida com o seu pedido de ajuda. Como é que você vai ligar com o pedido de ajuda da sua esposa ou dos seus filhos, por exemplo? Então, se você não tem essa capacidade, porque é muito mais fácil você ajudar alguém sem nenhum vínculo afetivo do que você ajudar a si próprio ou ajudar alguém que está constantemente convivendo com você. Então, você vai lá, você pega o carro, enche lá, coloca 10 marmitas, passa lá debaixo do viaduto, tem 10 famílias lá, ou 10 pessoas, distribui, se sente bem, ancorado na palavra de Deus e volta para casa. E às vezes, dentro de casa, você tem algum problema que você precisa pedir ajuda para auxiliar dentro de casa. Não que uma coisa exclua a outra, não me interpretem mal, não estou dizendo isso. Estou abordando uma questão aqui prática. Não adianta nada você ajudar o próximo, sinalizar uma virtude de amor ao próximo, sendo que você não consegue amar a si mesmo ou amar familiares muito próximos que você estaria praticando da mesma forma. Vamos agora ao cuidado com a fuga espiritual. Atos de caridade, embora importantes, não devem ser usados para mascarar nossas responsabilidades emocionais e espirituais com quem está mais próximo. Não podemos usar o serviço aos necessitados como uma, uma desculpa para ignorar nossos próprios problemas e os de nossa família. É isso que eu acabei de falar. Às vezes, o núcleo familiar ele está quebrado, ele está precisando de ajuda. Às vezes você não consegue perceber, ou seja, se você percebe, claro que o núcleo familiar precisa de ajuda, mas aí você não consegue ser a rocha firme para manter aquele equilíbrio e escutar, ser aquele intermediário dentro desse problema. Aí você vai buscar uma ajuda. Vai buscar uma ajuda pastoral, vai buscar uma ajuda de um profissional terapêutico, e aí, nesse caso, estamos aqui em um canal em Cristo, vamos buscar um psicanalista que tenha uma fundamentação em Cristo. O que a gente não pode é simplesmente virar as costas, é simplesmente dizer, não vou conversar sobre isso, eu não tenho nenhum problema. Essa incapacidade de ouvir a palavra de Deus, de compreender, de receber a graça, se você não consegue ter essa compreensão, como é que você vai partir para o outro? Você não pode dar ao outro que você não tem. Então, é o cuidado com a fuga. Você faz uma compensação, você transfere para os necessitados visíveis, você transfere toda aquela falta de condição dentro de casa ou consigo mesmo, você transfere para ele. Te alivia por um período, depois as coisas voltam, né, a problemas. Vamos pensar agora no amar sem fronteiras. Depois de lidar com nossas questões internas e cuidar de nosso entorno imediato, somos chamados a expandir esse amor para aqueles que precisam de nossa ajuda, seja material ou espiritual. Esse é o equilíbrio que Deus nos pede. O ser humano, ele é dado ao problema, ele é dado ao pecado. Ele tem essa tendência. Se nós não nos apegarmos, não vigiarmos ao fio moral
que a palavra de Deus traz, nós temos uma tendência a pecar. Essas questões resolvidas dentro de nós mesmos, com o nosso entorno imediato, nós vamos conseguir levar a palavra de Deus, semear, ajudar os necessitados, ser o bom samaritano. Essa é a questão do estudo de hoje. Vamos fazer uma pergunta. Estamos cuidando das nossas questões internas? Estamos dedicando amor à nossa família, ao nosso entorno imediato? E estamos, finalmente, estendendo esse amor aos necessitados de forma genuína e sem fugas? É uma questão de alta análise. Você vai fazer uma reflexão, você vai pensar nisso. Ajudar ao próximo é muito bom. Eu, particularmente, fico extremamente comovido quando eu estou parado no sinal e vejo lá uma pessoa, e fico consternado quando vejo criança, né? A mãe com uma criança aqui, o pai arrastando outra, criança de colo. Fico assustadíssimo quando fico sabendo de histórias de que aquelas crianças às vezes nem são delas, né? É uma criança que a tia, a avó, eles vão levando um sinal para comover os outros. Independente disso, eu fico extremamente compadecido com essa situação. Mas simplesmente você chegar lá e dar um dinheiro vai resolver a situação daquelas pessoas? Como é que a gente resolve a situação? Simplesmente orando nós vamos resolver a situação? O que de imediato nós precisamos fazer ali? Ter uma linha a seguir, um pensamento, uma instrução, um caminho a fazer é o melhor. Então, vamos olhar dentro de nós, vamos buscar a nossa compreensão, o nosso equilíbrio. Depois vamos equilibrar a nossa casa, a nossa relação com a nossa esposa, com o nosso filho, com o nosso marido, com a nossa filha, com a sogra, com o vizinho. Aí vamos expandindo dentro da igreja, no trabalho, na escola. E aí é quando conseguimos expandir essa nossa percepção a pessoas que não têm nenhuma relação conosco, aí sim você pega o carro com um grupo de outras pessoas. Eu conheço muitos que fazem isso. Então você enche lá com todas as possíveis necessidades materiais que um carro pode conter ali. Então você põe comida, você põe roupa, na época de frio agasalho, na época de chuva você compra barraca, você dá um auxílio para a pessoa, né, estar abrigada em algum lugar. E essas coisas são provisórias. Depois que você saciou a fome, o frio, nós vamos falar de Deus. Nós vamos oferecer para aquela pessoa que já naquele momento não tem mais a fome como sua principal necessidade, o frio, ou estar molhado, ou uma roupa muito suja com a sua principal necessidade. Nesse momento pode ser que ela esteja receptiva à palavra de Deus, receptiva a receber a graça, por intermédio da nossa semente, a nossa capacidade de semear. O que importa é que façamos. Eu não vou chegar lá e vou impor a minha vontade. Não é isso que vamos fazer. Mas eu vou preparar a pessoa para receber uma semente. Eu vou preparar o solo para colocar a semente. Eu não jogo a semente em cima de uma pedra e vou esperar que ali ela vá nascer. Eu vou preparar o solo. Preparar ao solo não é impor a nossa vontade. Essa é uma grande reflexão que a gente tem que fazer. Então, por isso que a gente segue esses passos. Nós precisamos resolver as nossas questões, as questões mais próximas e ampliar até chegar ao ponto de... Eu conheço algumas pessoas que vão para outros países muito mais pobres, que isso é fantástico. Agora, nesse momento, vamos encerrar esse estudo bíblico, que eu espero que tenha sido muito bom para você, mas vamos fazer uma oração. Eu peço que feche os olhos e acompanhe essa oração. Senhor, ajuda-nos a entender que o amor ao próximo começa com uma transformação interior. Ensina-nos a cuidar das nossas relações mais próximas, a sermos instrumentos do teu amor em nossa família. E então, a alcançar aqueles que precisam de ajuda no mundo. Que possamos refletir a tua graça em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse foi o nosso estudo de hoje, dentro dos estudos das parábolas de Jesus, que vamos colocar toda segunda-feira. Inicialmente vão ser essas parábolas. Se vocês tiverem interesse em outro tipo de estudo, é só deixar nos comentários, na medida do possível a gente faz. Agradeço a presença
de vocês. Quem assistiu até aqui, eu peço que deixe o like. Isso é muito importante, a gente nem precisa ficar repetindo o quão é importante o like. Comentar lá, deixa um comentário. O YouTube percebe que esse conteúdo ele fez diferença para você. Você pode contar lá como que a sua experiência, pode dividir em 3 partes, como é a sua experiência consigo mesmo, o que você fez para superar todas as questões, a sua experiência dentro do seu entorno mais próximo e a experiência com pessoas que não têm vínculo nenhum com você e você teve a oportunidade de ajudar sozinho ou em grupo ou dentro de um projeto ministerial, projeto de igreja e tal. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês e na segunda-feira, na próxima segunda-feira, teremos mais um estudo. Espero que vocês que assistiram voltem e tragam mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.